Cumprimento a todos. Registro aqui a presença do desembargador Rebouças, que substitui o desembargador Virgílio nesta sessão de julgamento. Comunico aos advogados que o desembargador Virgílio não comparecerá à sessão de hoje. Os processos de sua relatoria ficarão adiados, de sustentação oral ficaram adiados para a próxima sessão do dia 26. Iniciamos, então, com os processos da pauta anterior, pelo número 229. 229 é o agravamento 080 77 32 35, Petecenter Comércio e Participações S.A. e coordenador de arrecadação, controle, fiscalização e estatística, Estado de Relatoria, desembargadora Maria Zeneide. Algum advogado para este processo? Tem um advogado presente. Processo julgado virtualmente. Processo 230, perdão, é a apelação 080 53 36 54, Francisco Eduardo Nunes Dantas e outros, Policar Systems e Serviços S.A., também de relatoria de desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 231 081 1602 57, Maria de Lourdes SD Mariano, EPP, Bom Preço Supermercado do Nordeste Limitada, desembargadora Zeneide, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Paulo Leão, advogado. Bom dia. Doutor Paulo Leão. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Doutor Paulo fala pela apelante Maria de Lourdes. Isso. Doutor Paulo tem a palavra por até 15 minutos. Agradeço, excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Egrégio da Câmara Civil, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, eminente desembargador Daniel Monteiro, excelentíssimo senhor desembargadora, relatora Maria Zeneide, excelentíssimo senhor juiz convocado, doutor Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, Fernando Vasconcelos, senhoras advogadas, advogados, seus serventuários. Maria de Lourdes Dantas Mariano ajuizou uma ação indenizatória buscando danos materiais e morais em desfavor da empresa Bom Preço Supermercados do Nordeste. A recorrente foi logística interna do supermercado Bom Preço, no bairro Lagoa Nova, ali nas proximidades da Avenida Prudente de Moraes, com atuação durante longos 16 anos de forma ininterrupta, uma ótica de Optic, nome de fantasia. Repito, com todas as vênias, por mais de 16 anos no local. Locação essa marcada por um contrato de locação comercial firmado com a empresa recorrida. Entretanto, senhores embargadores, no dia 6 de novembro de 2019, a recorrente foi surpreendida com um comunicado, com todo respeito, estilo panfleto, direcionado aos lojistas do estabelecimento e não diretamente aos lojistas contratantes, nessa data, 6 de novembro, informando a suspensão do funcionamento das atividades do estabelecimento. Essa resolução, senhores embargadores, se deu de maneira unilateral por parte da empresa recorrida, no caso do Preço Supermercados do Nordeste Limitada, e sem qualquer comunicado formal prévio, ferindo a boa-fé objetiva contratual. Essa informação, senhores desembargadores, senhora desembargadora relatora, comunicando a rescisão contratual, ocorreu
tardiamente, determinando a desocupação do estabelecimento em, no máximo, 30 dias. Além disso, além dessa suspensão repentina, repito, sem comunicação formal prévia aos comerciantes, inclusive à recorrente, do funcionamento regular normal, impediu o acesso dos comerciantes, inclusive à recorrente. E assim, com essa demonstração em primeiro grau, foi requerida a total procedência e com ressarcimento devido, conforme bem demonstrado nos autos, por danos patrimoniais e morais, com tabela juntada aos autos. Entretanto, Sua Excelência, o eminente juízo ACO, proferiu sentença julgando improcedente esses pedidos formulados sobre a ótica pela observação dos fatos, segundo o eminente juízo do primeiro grau, não se encontrava verificada a ilegitimidade da conduta da recorrente, diante da ausência, entendeu Sua Excelência o juiz, de nexo causal da conduta da empresa recorrida e os danos eventualmente sofridos, que Sua Excelência o juiz entende que houve dano, mas ele não viu o nexo causal. Recorreu-se. A questão, a essência da demanda recursal, se trata, havia um contrato entre a empresa recorrente e a recorrida, o empresa do Mercado Nordeste, e que durante 16 anos esse contrato foi observado pelas partes, com investimento de monta da empresa recorrente. Impediu-se o acesso da empresa recorrente ao local. E somente depois de alguns dias foi liberado o acesso para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias. Isso já era o final do ano de 2019, as festividades natalinas se aproximavam, onde há um período de maior demanda, tinha ocorrido investimento da empresa recorrente, nenhum comunicado, repito, senhores desembargadores, formal foi encaminhado, e no contrato entre a empresa recorrente e a recorrida, na cláusula segunda, que está muito claro nos autos, no aditivo 1, tópico 2.1, consta, apesar de ser um contrato de prazo indeterminado, consta que, sim, pode haver a resilição, dando formalmente um prazo de 30 dias para manifestação. Esse prazo não foi observado, somente após uma informação informal, e quando já havia a determinação de retirada, é que a empresa recebeu posteriormente um comunicado de que o supermercado iria fechar, e que iria haver o trespasse da empresa para uma outra. Tanto que foi instalado, e é fato notório, ali na Prudente Moraes, em Lagoa Nova, a empresa de atacado Maxi, do Grupo Nacional Big. Então, houve o trespasse do bom preço do mercado do Nordeste para a empresa Big, e, no caso, durante 16 anos, a recorrente, uma ótica, Optic, ela, durante 16 anos, funcionou, investiu e foi comunicada, inicialmente de forma heterodoxa, em razão do contrato, para que só depois que foi determinado o fechamento, com a retirada dos móveis, equipamentos, que foi comunicada formalmente, violando o contrato. Então, o que se busca aqui neste recurso, senhores desembargadores, é que essa suspensão de todos os serviços, de modo, repito, inadequado, de modo a não ser observado o contrato, gerou prejuízo de monta, conforme consta em relação em tabelas nos autos. E, em razão disso, é que se
procura reformar essa sentença. Nós encontramos a base para a nossa insurgência nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que fala, por óbvio, que por ação ou omissão aquele que causa dano, né, voluntária, seja por dolo ou mesmo por negligência, imprudência, é obrigado a ressarcir. Em repetição do artigo 927 do Código Civil, também sustenta a tese. Daí, e encerrando, senhores desembargadores, durante 16 anos, a empresa Dioptic, da recorrente, Dona Maria de Lourdes Mariano, PP, manteve regularmente um contrato e foi determinada sua desocupação, inicialmente de modo informal, com panfleto e comunicação nas redes sociais da empresa recorrida, com preços do mercado nordeste. Somente após essa determinação é que houve a comunicação formal, né? Então, requer-se, deste modo, senhores desembargadores, a procedência do recurso, de modo a se albergar os pedidos constantes na peça recursal. Agradeço a atenção, senhores. Obrigado, doutor Paulo. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso. Os demais concordam? Recurso desprovido à unanimidade. Agradeço a atenção, senhores. Obrigado, doutor Paulo. 232, apelação 081, 256735, Ladjane Câmara Bezerra da Silva e outros, Policar System e Serviços S.A. Relatoria de embargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 233, apelação 082, 21, 13, 80. Maria de Lourdes Ferreira e outros. Desculpa, já anunciei. É este. Maria, não vou repetir. De fato é outra, é a mesma parte. Planinvest, Administração e Serviços Limitados. Embargadora Zeneide e a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. Da pauta anterior, temos o 235 e o 236, que a divergência, então, precisa de ampliação de quórum. Não é isso, Leila? 235 e 236? Isso. Então, depende da presença. Não, é isso, embargador. Deixa eu só dar uma olhadinha na minha nota. Tem tudo anotadinho. 235. Não é apelação de quórum, não. Ele é sustentação oral, mas é aquele problema da divergência da redução simples e dobrada que estava para ser discutida, é isso aí. 235 e 236. A divergência aqui é com relação à devolução, né? Isso. E tem sustentação oral, então. Então, apelação 235, apelação 081, 3773, 50. Sullivan Américo de Oliveira e Planinvest Administração e Serviços Limitada. Pagadora Zeneide é a relatora. Algum advogado? Não. Apelação esses dois processos, então, nós vamos discutir a mesma matéria. O 236 é a apelação 083, 71, 12, 72. João Batista Dias de Carvalho e outros. E Policarne System e Serviços S.A. de Embargadora Zeneide, a relatora. Então, por favor, embargadora Zeneide, o debate aqui é sobre a devolução dos valores cobrados a maior do consumidor, se o banco deve devolver na forma simples ou na forma dobrada. Minha divergência e a divergência do doutor Eduardo é de que a devolução deve ser simples, conforme a decisão do STJ a uniformizar essa matéria. Como essa matéria é uma matéria que afeta vários e vários processos, 23, o 27, o 29, o 40, o 61, eu gostaria de fazer aqui uma breve consideração a respeito. E digo assim, o meu voto é divergente nesse sentido. Quando eu vira vênia de vez do relator, apenas no tocante à fixação da repetição de indébito na forma
simples, conforme exposição a seguir. Sobre o tema registro de início, o recente posicionamento do STF, do STJ, no sentido de que, para a imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, não mais se exige a demonstração da má-fé, bastando que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva. Esse é um recurso 676-608 do Rio Grande do Sul. Todavia, necessário pontuar igualmente que, em razão da modulação dos efeitos da decisão, o mencionado entendimento será aplicado apenas a partir da publicação do respectivo acórdão, que foi em 30/3/21, razão pelo qual, para as cobranças anteriores a tal marco, deve prevalecer a jurisprudência anterior, que previa a comprovação da má-fé para a cobrança e consequente restituição de forma dobrada. O que fala é o STJ, no agravo em recurso especial 2022.544 de Goiás, da relatoria do ministro Aurélio Belize, publicado em 24 de fevereiro de 22. Dito isso, e entrando na análise do caso concreto, que diz respeito à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, no que se refere à taxa de juros, bem como da possibilidade de cobrança de juros capitalizados, tenho que, conforme consignado pelo eminente relator, deve ser reconhecida a abusividade da correspondente cobrança, haja vista a ausência de demonstração de pacto expresso que a autorize. Desse modo, adoto o entendimento do juiz convocado, Dr. Eduardo Pinheiro, exposto no processo 081661049 de 2019, também em julgamento da presente sessão, do 12/4, hoje, no sentido de que, aspas, no que atine à repetição do indébito, tem-se como fato a cobrança indevida de juros remuneratórios de forma capitalizada, o que autoriza a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor, para impingir a repetição do indébito como forma de penalizar a recorrida em razão da má-fé praticada, porque efetuou cobrança de encargos não previstos contratualmente. Fecho aspas. Assim, havendo cobrança de capitalização mensal de juros, sem expressa convenção pelas partes, e não sendo ela decorrente de engano justificável, tenho que o autor faz jus à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou, haja vista restar caracterizada a condução abusiva e eivada de má-fé por parte da Policarpo, esse é aquele com relação à Policarpo, que inclusive responde a diversos processos da mesma natureza e tem pleno conhecimento de que a conduta adotada, que é o contrato de crédito verbal, é veementemente rechaçada por este tribunal e continuando, todavia, a adotá-lo, a fazê-lo. Eu destaco aqui vários precedentes do nosso tribunal, da relatoria do desembargador Expedito, na apelação civil 08561-1870 de 2017, também a da desembargadora Judite, no processo 0811-935-4319, que foi publicado em 28/2 de 2020, e ainda um do desembargador Vivaldo, 0810-604-2619, publicado em 15/7 de 2020. Então, aí isso é apenas exemplificativo. E assim, senhor presidente, ante o exposto, com todas as vênias, divido do relator apenas quanto à forma de restituição do valor pago a maior pelo demandante, a título de juros compostos, haja vista entender que a devolução deve ser em dobro, concordando com os demais termos do dispositivo. É como voto, e esse serve, senhor presidente, para todos os outros que têm a mesma matéria. Desembargadora, esses dois processos que eu chamei são de sua relatoria. A relatoria é sua, não é? Não, exatamente. Eu disse... Exatamente, porque essa fundamentação é que está posta, inclusive,
Nos de Não, divergência, viu? os dois que são da pauta anterior, aí Vossa Excelência diz, eu divido do relator. A relatora Não, é é porque esse Policarpo é aquele que Vossa Excelência está dividindo. Eu disse inicialmente que é uma fundamentação para todos, e nesse aqui, então, não divido porque é meu. A relatoria desse do 236 é minha, tá desse bom? ponto. Tá bom. Desfeito, portanto. Ok. Doutor Eduardo. O microfone, por favor, doutor Eduardo. Desculpe. É aquela questão que os efeitos, né, da modulação que foi feita pelo STJ nesse recurso 1432 do Rio Grande do Sul, 1.400.000, não sei o número exato agora do resto, houve a modulação para frente. E o próprio acordo que trata dessa modulação, ele, em nome da segurança jurídica, ele preservou os julgamentos anteriores, né? O entendimento fixado nos julgamentos anteriores. E nesses casos, volta a prevalecer a jurisprudência dominante que prevalecia no STJ. E naquele momento, nos momentos anteriores ao julgamento desse embargo de divergência, se exigia, de fato, a comprovação de má-fé. Então, volta a prevalecer nos casos posteriores à publicação do acordo desse embargo de divergência, que foi a partir de 30 de março de 2021, é que não se exigirá apenas, ou não se levará em conta, nem será observado, não será exigida a questão da comprovação de má-fé, mas nos casos anteriores prevalecerá o entendimento de que será exigido para constituir repetição em dobro a comprovação da má-fé. Eu estou preparando meus processos aqui do gabinete, que eu sou o relator, eu não estou enviando ainda para pauta, nem para liberando para votação antecipada, como realmente tem controvérsia em toda, eu acho que pelo menos na outra Câmara, acho que é a primeira Câmara que eu fui convocado para julgar casos semelhantes a esse, e eu estou elaborando um comentário, um voto assim, como se fosse uma interpretação, interpretando o que, tipo assim, os efeitos, o que quis dizer, qual seria qual seria o pensamento da STJ, não para o futuro, que para o futuro ficou bastante claro. Nas cobranças a partir de publicação do acordo, que se deu em 30 de março de 2021, mas em relação aos efeitos, aos julgamentos, às cobranças iniciadas antes da publicação desse acordo. Aí eu estou dizendo que se a cobrança ocorreu antes de 30 de março de 2021, ela será exigida sim a comprovação da má-fé, mas isso já era uma exigência do STJ. Então, retorna à jurisprudência dominante do STJ, até por questão de segurança jurídica, que o STJ fez preservar nesse acordo que julgou os embargos de divergência. Então, eu voto pela devolução simples. E talvez, é bem provável que eu tenha, em algum momento, votado como relator ou como vogal em algum outro processo determinando a devolução em dobro. Mas, em razão dessa controvérsia, dessa matéria, eu vou fazer, como disse, um voto, mesmo que nos casos em que eu não seja o relator. Então, nos casos que estamos julgando hoje, se a cobrança não ocorreu após março de 2021, eu vou dizer que acompanho o entendimento de que seria exigida a comprovação da má-fé. Então, eu voto, como não há comprovação de má-fé, que realmente é muito difícil comprovar a má-fé, e a má-fé não se confunde com a boa-fé objetiva, eu voto, nesses casos que estamos julgando, pela devolução simples. Então, esse é o meu voto e o meu entendimento. Bom, a matéria foi trazida a debate entre os julgadores e a partir de minha divergência, que entendo como o doutor Eduardo, pela devolução simples nesses casos e nos outros que nós temos também
incluído na pauta para julgamento. Há registro de divergência. Faltava-nos debater o assunto. Feitos os debates agora, para ficar registrada a controvérsia e também o posicionamento dos julgadores. Nós temos, então, nesses dois, e mais adiante, nos que tiverem a mesma discussão, a matéria decidida por maioria. E aí... Presidente? Pode dizer, desembargadora. Eu estou verificando aqui com essa divergência do desembargador Eduardo com relação a esse processo. Ao 218, que é da relatoria dele, ele votou, está aqui posto, ao contrário do que foi dito agora, o 218. Bom, aí quando chegarmos lá... No 218, não, é só para ele verificar aí. Não, estou vendo aqui, mas o 218 está com unanimidade. Desculpe, o 218 está certo. Eu vou abrir aqui o voto. Tá. Então, para a gente continuar o julgamento, esses dois... Vamos aguardar chegar a vez dele. E nós continuamos com a sustentação oral. Agora é o 240. 240 é o agravo instrumento 081, 32, 46, 66. Paulo André Leandro Gomes de Lima e outros, e Unimed Natal. Tem um impedimento... tem impedimento do desembargador Vigílio, que havia não está presente. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 241. Apelação 000818073, município de Mossoró, Antônio Albano de Lira e outros. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Sim, Excelência, o processo de pauta 91 da vossa relatoria? Não chamei ainda não, doutor. Estou te chamando a pauta anterior. Esse aí é da pauta do dia. 242 é o 080 1576 82. Viver de Empreendimento Limitada, Maria Aparecida de Lima Nogueira. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 244. Agravo do instrumento 080 1149 97. Cadídia Sayonara Bezerra Barbosa e outros. Antônio de Souza Ferreira Neto. Relator do desembargador Eduardo Pinheiro. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado presente, processo julgado virtualmente. Concluímos, então, o julgamento dos processos da pauta anterior. Processos da pauta do dia. Os processos, como já havia anunciado, os processos do desembargador Vigílio não poderão ser julgados hoje, com sustentação oral. Então, começamos a partir do número 80. 80 é o agravo do instrumento 080 11 89 16. Haroldo Cavalcante de Azevedo e Sérgio Henrique Andrade Azevedo e outros. Relatoria do desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado, processo julgado. 99. Apelação 0800 290 07. Banco Itaú BMG Consignado S.A. Maria José Soares Cavalcante. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, Excelência. Bom dia. Bom dia, doutor Pedro. Fala por qual das partes, apelante ou apelada? Eu falo pelo banco apelante, Excelência. Pelo banco recorrente, pelo apelante. Pelo apelante. Um instantinho, doutor, por favor. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Perfeitamente, Excelência. Muito obrigado. Inicialmente, gostaria de saudar essa coluna da Câmara, na pessoa dos nobres julgadores, a nobre relatora, doutora Maria Zeneide, a secretária de sessão, muito educada e cordial com nós advogados, e os demais colegas advogados que nos assistem. Excelências, o caso vertente, ele gravita por uma alegação da parte autora
e desconhecer contratação de empréstimo consignado debitado no seu benefício previdenciário, né, que pese, mesmo inexistindo nos autos, né, prova de qualquer ilícito cometido pelo banco apelante, o magistrado de primeiro grau, acho que por bem julgar a ação procedente, né, condenando o banco ao pagamento, a título de indenização por danos morais, danos materiais e a obrigação de fazer. Como já bem claro, excelência, esse de defesa, né, com os documentos apresentados, o contrato objeto da lei ele fora de fato realizado pela parte apelada, né, conforme é evidenciado nesses autos. O apelado recebeu o valor de R$ 945,54 no dia 1º de abril de 2016, né, em conta de sua titularidade perante a Caixa Econômica Federal. Esse valor foi recebido referente à contratação objeto da lide, né, sendo que foi devidamente repassado, né, sem qualquer inconsistência pelo banco destinatário, né, e nunca foi contestado pela parte apelada. Vale a pena dizer que o valor ele foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica bancária, né, consoante comprovante de envio de crédito já juntado a esses folhos. Nota-se que da análise desse comprovante, né, do envio de crédito, bem como as demais provas juntadas pelo banco apelante, a partitura ela realizou efetivamente o empréstimo e usufruiu de fato do valor disponibilizado em sua conta corrente. A quantia do empréstimo foi acreditada, né, não houve qualquer recusa ou inconsistência no dado, né, e mesmo assim, com o transcurso, né, de mais de 5 anos que o valor foi disponibilizado, né, essa quantia não foi devolvida, e reforça a comprovação da existência do vínculo contratual, né, o que afetaria, de fato, possíveis prejuízos causados em decorrência dos supostos descontos indevidos. Então, assim, pode-se concluir que a parte apelada sempre teve consciência, né, da contratação anteriormente firmada e, principalmente, que recebeu o valor, né, da contratação. Então, o banco pugna pelo provimento do recurso, que ela se sustenta, com a reforma integral da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. É o que se requer, excelência, obrigado pela atenção dos nobres jogadores. Pagadora Zeneide, o voto de Vossa Excelência está consignado como provido parcialmente. No entanto, consta que fica mantida a devolução em dobro e mantido também o valor da indenização por danos morais. Eu não consegui ver qual é a parcialidade do provimento. No final do voto, senhor presidente, tem dito o quê? Que, por fim, nesse contexto, entendo que o valor de R$ 1.000, fixado à primeira instância para compensar o prejuízo moral experimentado pela recorrida, deve ser mantido, principalmente quando vejo que a instituição financeira causou um sofrimento extrapatrimonial superior a um mero dissabor a uma senhora de 60 anos que foi tirado dos aposentos dele esse valor, porquanto necessariamente ter resultado no decréscimo na verba alimentada aposentada, como eu já falei. Aí digo, por fim, aplico a súmula 362 do STJ ao caso, acolhendo o pleito recursal somente neste ponto, devendo a correção monetária da indenização extrapatrimonial ser desde a data da sentença. É somente essa parte aí com relação ao que foi dito. Vou passear o provimento em face disso. O provimento parcial é só com relação à correção monetária? Exatamente. Está aí no final do voto. O outro ponto que pergunto é, no caso de provimento parcial do recurso, haveria honorários recursais? Major também os honorários recursais nos termos do artigo 85, etc. e tal. Também.
O recurso do banco é provido parcialmente. Mesmo assim, comporta honorários recursais. Eu vou rever essa questão aí desses honorários, mas ainda hoje eu disponibilizo. Daqui a pouco eu disponibilizo, tá? Então, Com relação aos honorários. Obrigada. voto da relatora é pelo provimento parcial, como Vossa Excelência acompanhou o debate. Minha divergência é com relação à devolução da forma em dobro, também com aquele debate que Vossa Excelência viu anteriormente. Meu entendimento é de que a devolução deve ser na forma simples. E aí faremos, então, os ajustes. A relatora vai apenas rever esse ponto dos honorários sucumbenciais. Ok, obrigado. Perfeitamente certo. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. O próximo é o 107. Apelação 080, 147327, Débora Carmen da Silva e outros, e Policar System e Serviços S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 110. Apelação 080, 8521, 73, Marcos Antônio Calixto Júnior e outros, Policar System e Serviços S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Doutor Tiago. Bom dia. Bom Isso. dia. Fala por qual. Excelência, eu gostaria de verificar se existe a possibilidade de realizar uma única sustentação oral válida para outros processos que foram pautados, tendo em vista que se trata da mesma matéria. Nós já julgamos alguns dessa matéria, doutor. Não sei quais. Eu verifiquei. Quer falar? Eu estava acompanhando, verifiquei também que o doutor Vigílio não vai poder comparecer hoje, então os de número 61, 70 e 71, que seriam deles, eu já não listei, mas assim, eu tenho aqui o de número 107, 110, 168, 182, 191 e 218. São todos da mesma matéria, com o mesmo... Nesses aí não há pedido de sustentação oral. Só há pedido de sustentação oral. Nesse que você falou da relatoria do embargador Virgílio tem, mas nesses outros não. Então, dos que Vossa Excelência falou, só tem pedido de sustentação oral no 110. Ok. Então, vamos sustentar no 110. Perfeito. Pode iniciar, doutor. Narrador? Oi? Ele 168, 168 acho que tem. É 168 tá também? 168, 182, 191 e 218. São de relatoria do senhor. O que tem pedido é do desembargador Vigílio. Ele não pode sustentar agora, não há julgamento. Pode prosseguir, doutor. Primeiramente, eu gostaria de desejar bom dia aos novos desembargadores que participam deste ato, bem como aos colegas advogados aqui presentes e aos demais que estão acompanhando. No caso dos autos, a parte autora, ora recorrida, requereu a declaração de nulidade da capitalização mensal de juros e, consequentemente, o recálculo de forma simples, através do método Gauss, e, ao final, a restituição dos valores pagos a maior. Ocorre que os processos podem ser resumidos como uma aventura jurídica encampada geralmente por um único advogado que vem tentando, de forma massiva, obter uma vantagem financeira indevida em um contrato totalmente legal. Geralmente, os autores são funcionários públicos, pessoas esclarecidas que possuem total ciência dos termos do empréstimo e que, após o recebimento do valor, ficam insatisfeitos com a obrigação e desejam não mais pagar os valores acordados, ou o cancelamento do contrato, ou, por muitas vezes, a revisão dos juros. Vale a pena ressaltar que a existência do Decreto Estadual 21.860/2010, ele permite os juros de até 4,15%, acrescido da taxa Selic, que atualmente está em 12,25% ao ano, que resulta em um teto de 5,17%. Ou seja, nesses contratos, a taxa cobrada foi de 4,96%, ou seja, um percentual inferior ao que é permitido, que é o de 5,17%. Ou seja, não há o que falar em ilegalidade da taxa cobrada. Referente à alegação da parte, Excelência, temos que verificar que não há razão para aplicação da taxa média no mercado. Não há
discussão. Se existe a taxa média, é porque existem taxas que são maiores e menores. É natural da lei de concorrência, então, aplicar a taxa média. Nesse caso, o autor ele não foi coagido a fazer o empréstimo. Verificamos que tem diversas empresas e diversas operadoras financeiras que atuam realizando empréstimos, e se o autor aceitou o empréstimo, aceitou os termos do contrato, é porque era vantajoso para ele em decorrência da concorrência das outras empresas. Cada cláusula e cada contrato, ele analisa o risco que o cliente oferece. E, partindo desse ponto, nós apresentamos as condições do contrato. E se a taxa for interessante para ele, se for, ele contrata. Se não for, ele procura uma outra instituição e contrata com ela. Ainda é objeto desse recurso a devolução em dobro, que é pleiteada pela parte. Porém, não há que se falar em devolução em dobro de um contrato de empréstimo, pois não houve cobrança indevida. Houve, sim, a anuência expressa da parte autora dos valores que seriam cobrados, ou seja, do valor que seria devido. Dessa forma, fica claro que não houve má-fé do banco em realizar a cobrança. Sobre a inaplicabilidade do método Gauss no recálculo dos contratos dessas operações, nós entendemos que ele é inaplicável, visto que esse método não está previsto no contrato, ele não é aplicado pelo mercado, uma vez que as operações de empréstimos elas são compostas de capital e de juros, e os juros são sempre calculados, feitos de acordo com o retorno do investimento. Eles sempre vão sofrer incidência de novos juros. Quando realizamos a aplicação desse método, que é o método Gauss, os juros eles são integralmente pagos. Porém, na sua fórmula, existe um redutor. E esse redutor ele não apresenta o valor que é o reajuste correto. Então, esse método ele sempre vai favorecer a parte. Não há como a parte escolher qual o método que vai ser aplicado de acordo com o seu interesse. Devendo, sim, o banco observar o que determina o Banco Central. Por fim, eu gostaria de finalizar minha fala agradecendo pela oportunidade de me manifestar e pugnando pela procedência do recurso. Obrigado. O recurso, a relatora vota pelo provimento parcial apenas do recurso do consumidor, apenas para afastar a determinação de utilização do sistema de amortização constante, reservando para a fase de liquidação de sentença a apreciação da questão correspondente ao apropriado método de cálculo da dívida por juros simples. Então, é negado o provimento ao recurso da instituição financeira e parcialmente ao recurso da parte consumidora. Recurso decidido à unanimidade. Ok, excelente. Obrigado. Ok. O próximo é o 126. 126 é o agravo instrumento 0800 154 84. SM Geração de Energia Eólica, SA, IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência, Hugo Pignataro, pela agravante SM. Quero dizer que o agravo de instrumentos, Vossa Excelência fala pela SM Geração de Energia, da parte agravante? Isso, excelência. Meu voto é pelo provimento do agravo. De acordo? Sim, excelência. Perfeito. Agravo provido, então, à unanimidade. Obrigado, excelência. Pagadora Zeneide. Então, vamos chamar o 199, priorizando, atendendo a seu pedido, 199, que é o agravo instrumento 081 0764 48. Fundação Getúlio Vargas e Cleiton Ranieri Silva de Miranda. Relator do pagador Eduardo Pinheiro. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Pagadora Zeneide, agora os processos que têm sustentação oral são de minha relatoria. Vossa Excelência não proferirá voto neles, tá bom? O 213, desembargador. E doutor Eduardo. 213? 13. Exato, tem aqui. Chamado não, né? O 213 e 218.
213 e 218? Sim. 213. Apelação 081 04 58 24. Larissa Lima Silveira e outros. Pessoas incertas e não. Parte não identificada, a outra parte. Então, vamos lá. Uso campeão, doutor desembargador Eduardo é o relator. Quem fala é o doutor Gustavo Laureano. Doutor Laureano Silveira. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Isso, exatamente. Obrigado, Excelência. Ilustríssimo desembargador presidente, desembargadora relatora, demais desembargadores e autoridades, meu bom dia. Senhores colegas advogados, serventuários da Justiça, bom dia. Eu serei bem rápido aqui na sustentação. Trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária, uma ação de uso capião contra pessoas incertas e desconhecidas. Excelência, as partes, a Larissa Lima Silvério e Daniele Carol, elas permanecem como residentes nesse imóvel há mais de 15 anos e simplesmente entraram na justiça para regularizar a situação do imóvel, né, de poderem retirar a escritura pública. Então, para isso, juntaram carta de anuência de todos os confinantes, né, juntaram a carta de anuência com a concordância deles, que elas realmente residem e concordam com a posse delas. 2 dos confinantes, eles passaram a procuração para este advogado, então posso falar também por eles, que é a senhora Maria Ilma de Lima Mendes e o senhor Saturnino. Enfim, nenhum dos confinantes se opôs. Houve chamamento por edital, né, todas as etapas do processo foram cumpridas, não houve oposição de ninguém, nem desses terceiros desconhecidos, nem de ninguém. Além da carta de anuência, houve assinatura dos confinantes em memorial descritivo, concordando com os limites, enfim, sem oposição. O eminente juízo de primeiro piso, ele considerou que inexistia provas da posse mansa e pacífica por 15 anos. Fazemos essa apelação, Excelência, mais em função do princípio da economicidade, porque não houve a audiência de instrução, né? Não houve audiência de instrução e as partes elas requerem que, em se havendo prova nova, na forma do artigo 435 do novo Código de Processo Civil, ela pode ser arguída em qualquer fase do processo. Então, o que a gente solicita é simplesmente a realização de audiência de instrução para que façamos prova dessa posse de 15 anos, alegada na inicial, uma vez que o juízo de piso ele não considerou haver, dentro do processo, apesar da carta de anuência dos confinantes, de não haver oposição de ninguém, da assinatura no memorial descritivo, o juízo considerou que não existia prova dos 15 anos. Então, nós queremos simplesmente fazer essa prova oral, né? Ou documental, qual seja. Foi isso, Excelência. Por economia processual, realmente, porque se nós fôssemos fazer novamente, iríamos assoberbar o judiciário mais uma vez, demandaria mais tempo. Então, só devolver o processo para que possamos, se as provas não forem suficientes, possamos fazer uso da juntada de prova nova. Satisfeito, Excelência. Obrigado, doutor. O voto da relatora... o voto do relator é pelo desprovimento do apelo. Processo decidido à unanimidade. 218. 218 agora, né, presidente? 218. 218 é a apelação 081-66-10-49. Edinaldo Rodrigues dos Santos e outro, Policardo System e Serviços S.A. Algum advogado para apresentar nesse processo? Esse era aquele do advogado que pediu para apresentar, incluindo este também? E eu não vi na relação. Então, mesmo, penso que o debate é o mesmo daquele que nós fizemos
no julgamento agora, nesta sessão. Sim? Neste processo... Tem uma diferença, viu, presidente? Que nesse, o doutor Eduardo vota em dobro. Não sei se ele vai analisar. 218. Está todo mundo acompanhando. Está todo mundo o acompanhando. Senhor presidente, pela ordem, se possível. Existem duas pequenas divergências entre o entendimento do voto dos barradores Zeneide e nesse 218, porque nesse processo 218 eu estou reconhecendo a má-fé e a jurisprudência que eu trouxe de alta Câmara, dos embargadores Pedrito, também diz que reconhece a má-fé. Então, não haveria, em tese, contradição entre meu entendimento que eu expus em algum outro recurso de outro relator e esse meu voto em relação ao 218, que podemos abrir e fica claro que foi reconhecida a má-fé. Então, como foi reconhecida a má-fé e a cobrança se deu anterior a 30 de março de 2021, então está consentâneo, pelo menos com o meu entendimento, em relação a outra divergência. Eu vou abrir aqui o voto e ele está na partezinha final. Na parte final consta... Deixa eu ver aqui. Tem uma citação do desembargador Ibanez, mas referente a outra questão, não a da devolução em dobro, e tem um precedente do desembargador... deixa eu ver aqui. Também no desembargador Ibanez é ainda a taxa de juros, método Gauss. Na parte faz, no atinente à repetição em dobro, tem-se como fato a cobrança indevida de juros, tal. Aí no final tem, para impedir a repetição do IDEB como forma de penalizar em razão da má-fé praticada. E o precedente que eu cito, que está até com destaque, fala também de devolução em dobro ante a má-fé evidenciada. Então, nesse caso específico, houve o reconhecimento da má-fé. Se houve o reconhecimento da má-fé, ou seja, a gente não está impedido, o tribunal, o juiz não está impedido de reconhecer a má-fé, só que terá que ser demonstrada. Aí, em razão disso, é que haverá, sim, a devolução em dobro. Mas, se não ficar comprovada a má-fé, aí seria devolução simples. Então, esse meu entendimento que realmente está bem exposto aqui e nos processos seguintes vou apenas ampliar, fazer um modo que fique mais claro, porque, às vezes, realmente, de fato, pode gerar, assim, algum entendimento do meu voto ser contraditório. Então, ficar votando de uma forma em um recurso e de outra forma em outro. Por isso que eu não estou ainda liberando meus votos que tratam dessa matéria, que eu vou fazer um pequenozinho ajuste para ficar bem claro qual seriam os casos de devolução em dobro e outros não. Mas nesse caso específico aqui, eu estou reconhecendo a má-fé. Reconhecer a má-fé, aí sim, caberia devolução em dobro. É na partezinha final. Tá. Então, a proclamação é a unanimidade. Correto. Bom, desembargadora Zeneide, concluímos então os processos que Vossa Excelência participa. Então, obrigada aí pela benesse de me deixar sair, pelos processos que já foram julgados. Obrigada a todos, um abraço a quem fica. Fiquem com Deus. Obrigada. Um abraço, desembargadora Só um minutinho, desembargadora Zeneide. E feliz Páscoa para todos nós. Eu queria pedir a ela dois processos do senhor, que tem duas suspensões. Acho que é ou a suspensão e impedimento, é 144 e 169. Isso aí a gente pode deixar para depois. Ela vota, então. Ela está liberada. A gente continua o julgamento. 128, agravo de instrumento 0800 329 78. Indústria de Arruelas Forte Limitada ME, Companhia Energética do Rio Grande do Norte. COSERN, sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, Excelência. Bom dia. Matheus Pereira, advogado da COSERN. COSERN recorrida. COSERN recorrida. Meu voto é pelo desprovimento do agravo, de acordo? Se é por unanimidade, sim, Excelência. A unanimidade. Ótimo. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Agradecendo a compreensão. Bom dia. O próximo é o 134, 0800 942 98, Ivan Lopes da Silveira e Associação Alphaville Mossoró. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 135,
Agravo de instrumento 0800 969 81. Endovasc Soluções em Saúde S.A. SS Limitada ME e Abdo Farré Neto. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Bom dia, Excelência. Sim, pela parte da recorrente Endovasc. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Saúdo essa ínclita Câmara Civil, seus serventuários e seus desembargadores, componentes desse órgão colegiado, o ilustre representante do Ministério Público, os demais colegas advogados. E estamos diante de uma questão hoje debatida aqui nessa agravo de instrumento, que tem como matéria a propriedade industrial, mais precisamente uma disputa de colidência de marca, ou seja, uma disputa sobre a marca, e a marca em questionamento é a marca Endovasc. E quais são os fatos relevantes que nós entendemos que devem ser considerados para a solução da matéria? Trata-se de uma marca que foi co-utilizada por quase uma década por uma empresa situada em João Pessoa, na Paraíba, que é a empresa recorrente, pela qual eu estou sustentando, e essa marca também é utilizada por uma empresa, embora seja registrada no nome de uma pessoa física, que é o do Dr. Abdo, que é situado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Então, a disputa gira em torno dessa marca que foi obtida registro no ano de 2010 pelo recorrido. No entanto, apesar de ter sido deferida liminar, forçando a empresa paraibana a se abster do uso da marca, entendemos que a decisão prolatada merece a reforma pelos seguintes fatos e fundamentos que suscitamente levantamos aqui oralmente. E são eles. Primeiramente, temos uma questão preliminar quanto à incompetência do juízo. Nós levantamos aqui uma preliminar relacionada à incompetência em razão do lugar, uma vez que o artigo 53 do CPC, no seu inciso 3, diz que a competência do juízo em razão do local é relacionada com o local em que é situada a pessoa jurídica. No caso, a pessoa jurídica promovida é a cidade de João Pessoa, razão pela qual preliminarmente sustentamos a incompetência do juízo, né, que prolatou a decisão de abstenção do uso de marca. Uma vez, porventura, superada a preliminar, no mérito, entendemos que não merece melhor sorte a recorrida, em razão de quê? De não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, pelas razões que passamos a levantar. Primeiramente, o termo que foi obtido o registro de marca no INPI é Endovasc. E da onde vem esse termo? E isso é fundamental para o deslinde da questão. É uma corruptela, uma abreviação do termo endovascular, que é uma área da medicina. E nós temos a vedação legal no artigo 127 da Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279, no seu inciso 18, diz que é proibido o registro de marca de termo genérico usado na indústria, na ciência e na arte. Ou seja, fazendo uma comparação, é como se alguém registrasse a palavra oftalmo, uma abreviatura da oftalmologia, ou alguém registrasse qualquer outra abreviatura dos termos médicos genéricos. Então, nosso principal argumento é que o registro concedido à empresa recorrida, ele não se sustenta, é um ato administrativo nulo, e que não poderia, inclusive, ser concedido o registro, embora ele tenha sido, de fato e de direito, reconhecido pelo órgão do INPI, mas entendemos que foi um erro. E há diversas jurisprudências do STJ que anula registros concedidos de forma indevida pelo INPI. No mais, a gente entende também que os elementos das marcas são distintos, são elementos figurativos bastante diferentes. As marcas são classificadas como mistas quando ela tem um elemento figurativo junto com o elemento nominativo. Então, a marca não se perfaz apenas no nome Endovasc, mas também no seu conjunto de cores e formas. E as marcas são bastante distintas, conforme evidenciado em nossa peça recursal. No mais, a jurisprudência remansosa do STJ é no sentido que a livre iniciativa deve ser prestigiada. As marcas só devem ser impedidas de conviver quando causa efetivamente confusão no mercado consumidor, o que não é o caso. São duas empresas locais, com atuação
localizada, cada uma na capital do seu respectivo estado. Então, razão pela qual entendemos que as marcas podem conviver. E o último dos nossos argumentos é que as marcas, de fato, conviveram com 7 anos, né? Quando, então, a empresa situada, né, no estado do Rio Grande do Norte tomou conhecimento da existência da empresa paraibana de alguma forma e resolveu, então, se surgir quanto a ela. Inclusive, como o próprio relator ressaltou, né, o termo Endovas, que está no nome empresarial da empresa paraibana. E aqui, claro que o conflito aqui não é de nome empresarial, conflito de marca, mas mostra que os próprios órgãos públicos absorveram o nome, né, e mostrando a boa-fé da empresa paraibana, que jamais quis, né, de alguma maneira, se locupletar indevidamente com o trabalho alheio ou com o esforço que não lhe seja próprio. E, por último, argumento, e aqui encerrando nossa sustentação, a gente entende também que não há, né, o requisito do risco ao resultado útil do processo. Essas marcas conviveram com 7 anos, não causaram, né, confusão no mercado de consumo. O mercado de consumo, inclusive, esclarecido, porque se trata de clínicas médicas particulares que atendem, no geral, pessoas que, né, têm aí alto grau de instrução. Então, não há razão para, de forma abrupta, né, forçar uma empresa a abandonar toda a sua exibição visual, todo o seu trabalho de marketing e a sua própria existência no mercado de forma abrupta, como foi determinado com toda a máxima vênia, né, indevidamente na decisão interlocutória prolatada pelo juízo de primeiro grau. Então, é por essas razões que a gente pede deferimento da matéria recursal para que seja revogada aí a ordem liminar de abstenção do uso da marca pela empresa recorrente. Nesses termos, pede deferimento. Meu voto é o desprovimento do agravo e os demais julgadores concordam comigo. Recurso desprovido à unanimidade. Agradeço a atenção, desejo um bom dia a todos. Obrigado. Agravo instrumento 0800-971-51. Centro de Diálise do Vale do Açu Limitada, ME, Cooperativa SM, dos médicos, dos profissionais de nível superior da área de saúde, dos membros e servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e de organizações judiciárias da região metropolitana de Natal, Unicred Natal. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, Excelência. Sim, Excelência, também. Quem fala pelo agravante? Marcos Lanús, estou aqui presente, Excelência. Tomás, começa a sustentação, tem até 15 minutos. Muito obrigado. Eu saúdo todos os membros dessa corte, na pessoa do desembargador Ibanez, presidente dessa Igreja Câmara. Saúdo o procurador assentado, doutor Fernando Vasconcelos, demais advogados presentes e demais convidados dessa sessão. Eu queria pontuar algumas questões fáticas em relação a esse processo, os quais reputamos como indispensáveis. O que é que está acontecendo? A instituição financeira que está cobrando um valor que foi contratualmente firmado com a agravante, e no decorrer de alguns anos ocorreram vários pagamentos das parcelas de um acordo que foi feito, e de um ano e pouco para cá, mais ou menos, a empresa não teve mais condição de adimplir essas parcelas. Então, foi dado em garantia 2 prédios, e isso é atinente tanto a CDA, Centro de Diálise do Vale do Açu, como também a CDM, Centro de Diálise de Mossoró. Foram dados ambos os prédios onde essa empresa realiza sessões de hemodiálise na condição de prestador de serviço do SUS. Então, depois disso, foi consolidada, que nós entendemos que a propriedade não foi corretamente consolidada, porque entendemos que houve EIVA na notificação, seja dos fiadores, seja dos proprietários da empresa, e o processo foi a leilão. O processo foi a leilão. E, nesse leilão, Excelências, não houve nenhum arrematante. Não houve, o leilão foi frustrado, foi deserto, não houve nenhum arrematante. E o que temos hoje? Nós temos hoje uma dívida
com 2 prédios que estão consolidados a propriedade, entre aspas, em nome da instituição credora, e uma prestadora de serviço do SUS querendo pagar a conta. Inclusive, tem tratativas, e o advogado aqui presente, doutor Jonathan, também sabe disso, tratativas na tentativa de negociar esse débito, então, existente com a instituição credora. Então, se me excluindo basicamente o que a gente reporta assim, em relação a esse agravo, nós temos o seguinte, que foi dada um prazo para desocupar o imóvel em 60 dias, por força do artigo 30 da Lei 9.514/97. E aí, se o exegeta, no caso, Vossas Excelências, forem analisar, interpretar a lei literalmente, o que está na lei, aí sim a decisão está correta, não merece reforma. Agora, se adentrar para outros fatores que eu entendo que isso aí é responsabilidade dos senhores e do julgador como um todo, aí sim merece uma reanálise. Digo isso por quê? Porque o prédio, inicialmente, antes de adentrar nas formalidades processuais da constituição, da consolidação da dívida, o prédio, ele serve a uma empresa que é prestadora de serviço do SUS e atende cerca de 200 pacientes diários de hemodiálise, fazendo hemodiálise na região do Açu, na cidade do Açu e região circunvizinha. E na cidade de Açu, Excelências, não existe um prédio com essas características para ser locado. Por quê? Porque esse prédio está todo adaptado para essa função. Esse prédio contém um poço de água, esse prédio contém maquinários grandes para a fabricação de insumos, esses maquinários estão todos acoplados ao prédio. Então, assim, na cidade de Açu, se for determinada a reintegração de posse, como está sendo aqui discutida, não haverá condições de prestar serviço de hemodiálise no município de Açu, porque não existe, além de não existir prédio, repito, o prédio então existente, que a empresa tem interesse de ficar no prédio e pagar a dívida eventualmente existente, tem interesse de ficar no prédio, não tem condições de prestar esse serviço no outro local, seja na cidade do Açu ou seja também na cidade de Mossoró, em face da especificidade, da especialidade que o prédio tem. Eu queria também pontuar que existem algo em torno de 30 a 40 empregados nessa clínica. Então, tirar essa clínica, reintegrar a posse a uma empresa que visa somente o lucro, vai estar alterando a equação, vai estar alterando o equilíbrio e afetando diretamente a saúde pública da região de Açu, por que não dizer do estado do Rio Grande do Norte como um todo. Analisando, eu queria antes disso, o banco, como todos nós sabemos, o banco não procura bens, o banco não tem interesse de bens, o banco procura liquidez. E a liquidez que o banco espera do prédio, ela não teve no leilão, que foi infrutífero. E a liquidez que o banco espera do prédio, que está tanto de Açu como de Mossoró, que estão consolidada a propriedade para o banco, a empresa tem interesse de resolver, E as tratativas estão avançando com os advogados e com os próprios representantes da empresa e representantes da instituição. Voltando basicamente aos termos da consolidação da propriedade, entendemos que isso aí não está diversamente do que foi entendido pelo juiz de primeiro grau e que o data venha, o que o desembargador Ibanez também entendeu, quando indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, entendemos que não há prova que existiu a notificação, seja dos fiadores, seja dos representantes legais da empresa para consolidar a propriedade e reputar o ato do cartório como público e que que ele merece ser, uma função pública, que não merece ser contestada esse ato, e merece sim, ele tem fé pública, mas a gente está contestando, porque não houve essa notificação, seja dos fiadores e seja dos representantes legais da empresa. Então, para isso, para a consolidação estar legal, conforme reza a lei, deveria-se haver essa notificação regular, e não havendo, no nosso entendimento, há uma eiva clara, dada venha aos que entendem em contrário. E só para encerrar, Excelência, levantei essas questões, só para encerrar, eu queria também que, caso seja mantida a decisão, que essa corte possa modular os seus efeitos,
possa conceder um prazo, isso aí já está pedido no insério de agravo, possa conceder um prazo razoável, até que se pague um aluguel dentro das condições de mercado, para que não haja prejuízos da empresa e principalmente para as pessoas que estão precisando de fazer sessões de hemodiálise na região de Açu e cidades circunvizinhas. Também a título de fundamento, conforme a DPF 828 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, mutatis mutandis, aplicando que não pode haver despejo, ele estendeu essa DPF, vem sendo estendida por várias situações, estendeu a impossibilidade de despejo até junho de 2022. E nesse contexto, Excelência, que se pede de forma alternativa ou a aplicação desse entendimento firmado pelo STF, ou então que se module os efeitos dessa decisão para evitar qualquer tipo de prejuízo, seja para a empresa, seja para a agravante e principalmente para os usuários do SUS que realizam sessões de hemodiálise na cidade. Com essas argumentações, requer o provimento do agravo. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Marcos. Concedo a palavra, doutor, por igual prazo, doutor. Pode começar. Excelência, bom dia. Quero saudar o eminente relator, desembargador Ibanez, demais componentes da turma e os presentes advogados que acompanham essa sessão. Excelência, antes de passar para a nossa argumentação primordial, eu gostaria de fazer duas retificações do que foi dito pelo nobre colega. Primeiro, não se trata de um banco, não é banco, é uma cooperativa de crédito que não visa o lucro, porque todo o resultado da cooperativa é rateado entre os seus cooperados, inclusive os agravantes, tá? Então, não visa lucro e não é banco. A cooperativa nada mais faz do que emprestar o dinheiro dos seus próprios cooperados para distribuir ao final dos resultados fiscais o lucro para os seus cooperados. Portanto, a cooperativa não tem fins lucrativos, porque todo o resultado é rateado entre os sócios, entre os associados, tá? Então, feitas essas considerações, eu venho trazer algumas questões de fato. Eu entendo que de direito, Vossa Excelência entendem muito, mas eu gostaria de fazer algumas considerações de fato. Primeiro, os agravantes alegam nulidade da consolidação da propriedade. Essa ação aqui é uma ação de missão de posse. Não é uma ação de anulação do leilão. Não há nenhuma ação contrária da empresa agravante contra a agravada. Portanto, é uma ação de missão de posse que a credora fiduciária está buscando efetivar o seu direito de posse, de acordo com o artigo 30 da Lei 9.514, tá? Então, não se pretende, não é objeto da ação anular absolutamente nada, porque é uma ação de missão de posse. Discute aqui se a autora tem direito a ter a posse do imóvel que é seu, porque o imóvel está já consolidado, foi pago ITIVO, IPTU, inclusive, tudo está em nome da cooperativa por força da Lei 9.514, que houve a consolidação da propriedade. Então, em primeiro lugar, com relação... trata-se de um empréstimo, né, que foi feito ainda em 2015, repactuado em 2017, repactuado em 2019, o que mostra que a cooperativa sempre teve muita intenção em favorecer o adimplemento desse acordo, porque ele foi 2 vezes repactuado, em 17, em 19, todas as repactuações averbadas na matrícula do imóvel. A de 17 foi averbada na averbação 12, a de 19 foi averbada na averbação 13. E todos os acordos homologados no processo 081-4927, dígito 45.2017 da 10ª Vara Cível de Natal. Portanto, a dívida em conteste trata-se de repactuação homologada judicialmente, averbada na matrícula do imóvel, portanto, tanto que não há nenhum revisional, não há nenhuma discussão sobre a dívida. Então, esse é o primeiro ponto de fato que eu gostaria de trazer, Vossa Excelência. O outro ponto de fato muito relevante é que os agravantes alegam que houve nulidade na notificação. Excelência, não houve nulidade na notificação. Há a notificação do devedor fiduciante, representado
por Israel Cândido foi feita no dia 7/10/2020 e está no ID pessoal, está no ID 12861652, na página 30. Houve o cumprimento, portanto, do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514, que diz que, havendo a mora, o cartório fará a intimação do devedor fiduciante. Isso foi feito no dia 7/10/2020. E o avalista também foi intimado, no dia 6 de maio de 2021, e o ID é o mesmo na página 32. Então, notificação, intimação cartorária, nos moldes da Lei 9.514, foi feita em 2020 e 2021. Então, me causa estranheza o agravante vir aqui pedir prazo. Se foi intimado em 2000... Ora, a lei dá 15 dias para purgar a mora. E a intimação foi feita em 2020, nós estamos em abril de 2022, a empresa ainda vem pedir prazo. A gente realmente tentou compor, a gente fez proposta de acordo. Infelizmente, a empresa não tem condições de pagar, porque é isso que existe. Porque desde a intimação que foi feita em 2020, no implemento de 2020, 2 anos se passaram, a empresa não pagou uma parcela sequer e vem pedir prazo para pagar. Não há razoabilidade nesse pedido. Então, a intimação foi correta, a intimação foi averbada pelo cartório na averbação 14 da matrícula do imóvel, tá? Então, como o imóvel, como a purgação da mora não foi feita no prazo de 15 dias, o que é que a lei diz? A credora paga o imposto de transmissão, paga o ITIV, foi pago, e a consolidação é feita. E a consolidação foi feita em 27 de julho de 2021. Então, após isso, abre-se prazo de 30 dias para fazer o leilão. Leilões, são 2 leilões extrajudiciais que foram feitos. Houve o leilão, houve as intimações da data dos leilões, até porque a lei ela prevê que os devedores eles ainda podem, até a data do leilão, né, pagar o débito. Houve as intimações por telegrama, por e-mail, por WhatsApp, houve inúmeras inquestionáveis, tanto que não há questionamento sobre a intimação do leilão, porque realmente está comprovado, está nos autos. E o leilão foi feito, e o leilão foi infrutífero, não apareceu interessados. O que acontece? O que é que a lei diz quando não há interessados no leilão extrajudicial? Os imóveis quitam a dívida, e cabe ao credor fiduciário promover a emissão de posse, o artigo 30, que há desocupação em 60 dias, e é isso que está sendo feito. Então, assim, não há nenhuma mácula no processo de consolidação da propriedade do imóvel. Não há, tanto que não há nenhum processo anulatório. Então, vamos lá. Agora, já caminhando para o final, vou falar da questão do serviço essencial de hemodiálise. Excelência, o prédio em si, o serviço pode ser exercido em qualquer prédio disponível. E eu trago à baila julgamento desta Câmara, desembargador Ibanez, também em 2017, que autorizou, né, a emissão da posse do Hospital PAP. Então, trago aqui o exemplo desta mesma Câmara, deste mesmo desembargador relator, e vou ler a ementa rapidamente, vou pedir licença para ler um trecho da ementa que diz: contrato pactuado em observância ao princípio da autonomia da vontade, destituído de mácula que o torne nulo ou presente condição abusiva, princípio da menor onerosidade para o devedor não aplicável ao caso, ausência de demonstração ou proposta para adimplir a dívida, alto grau de endividamento, é o caso, tentativa de conciliação infrutíferas, imóvel oferecido em garantia de alienação fiduciária no qual funciona o hospital, pretensão de suspender o leilão e impedir, por consequência, a alienação do bem, adimplemento substancial do contrato em inexistência. Aí um trechinho do voto diz o seguinte: tendo em vista que a propriedade do imóvel não é condição para o funcionamento de suas atividades, segundo a eventual alienação do bem em leilão, nada tem a ver com direito à saúde. Então, assim, este tribunal já se debruçou sobre a matéria e entende que não é o prédio em si que vai impedir ou não a
a atividade, o exercício da atividade da empresa. E, para finalizar, Excelência, alegar agora que o imóvel exerce um papel social se valer da sua própria torpeza, Excelência. Por quê? Porque a empresa sempre prestou as mesmas atividades, mas quando ela foi lá para obter o crédito, ela ofereceu o bem à garantia. Não pode se valer da sua própria torpeza para dizer que agora, quando ela não paga, ela não pode não pode perder a posse do imóvel. Porque quando ela quis o crédito, ela ofereceu o bem em garantia. Então, feitas essas considerações, o que é que eu venho pedir? Venho pedir a Vossas Excelências o desprovimento do agravo, pois o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel é legal, é o artigo 30 da Lei 9.514, e atende ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, e é isso que venho pedir. Então, pela atenção, agradeço e peço o desprovimento do agravo. Obrigado, doutor. O meu voto é pelo desprovimento do agravo. Os demais julgadores concordam comigo. Agravo desprovido à unanimidade. O próximo é o 168. 168 é o agravo a apelação 081 41 55 43. Tereza Cristina de Oliveira e Plano Invest Administração e Serviços Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado à unanimidade. Aliás, na pauta virtual. 182. 182 é a apelação 083 46 59 70. Maria José de Oliveira e Plano Invest Administração e Serviços Limitada. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 191. Apelação... Doutor Ibanez, pela ordem. Fala, doutor Marcílio. O 138, a relatoria do senhor. 138, eu não tenho esse processo com pedido de sustentação oral, não. Eu fiz o pedido de sustentação oral e tem até o número do protocolo. Por favor, doutor Marcílio, fala com Leila para verificar enquanto eu chamo o outro, tá certo? Até o final a gente verifica isso aí. Ok, obrigado. Tá. 191, apelação 085, 86, 75, 25. Rogério Pedro do Nascimento e Policarpo System e Serviços S.A. Algum advogado presente? Nenhum advogado, processo julgado. 192. Apelação 087, 14, 58, 49. Claro S.A. e Adriana Almeida da Silva. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Bom, em minha lista são esses os processos com sustentação oral. O doutor Marcílio, Leila, você verificou? Ele tem pedido... Desembargador Ibanez, eu tenho 2 processos aqui que os advogados estão mencionando, certo? O de doutor Marcílio, ele consta, só que ele escreveu o número do processo errado e eu não consegui localizar, por isso que não está na lista. Mas está aqui o nome dele na inscrição, tá certo? Só o número que saiu errado. E tem um outro advogado que está presente, doutor Pedro Coelho. Ele está me dizendo que está com a inscrição em mãos. Me deu o número da inscrição, o número do processo. Eu estou com o relatório aberto aqui, mas o sistema não gerou. Então, eu estou comunicando aqui, o senhor pedir para ele aguardar e aí o senhor decide, tá certo? Então, vamos... Pela ordem, eu também tenho um processo de relatoria do desembargador presidente da Câmara e tem juntado nos autos o protocolo de sustentação e também não está na lista, e consta como julgamento hoje. Qual é o número? Para não atrapalhar os demais, eu vou te passar no chat, tudo bem, senhora secretária? Pela ordem. Sou Gustavo. Desembargador, pela ordem. Minha situação é semelhante, o processo de pauta 91, eu também fiz inscrição. 91 não consta, desembargador Ibanez, no relatório.
O único que consta aqui com esse número, esse problema no número, é o doutor Marcílio, os demais. O relatório está aberto aqui, gerado para mim, na tela. Qual é o número, doutor? Por favor, doutor Eu tenho o Gustavo. protocolo 18955. Qual é o número do seu processo? 8180 73 2005. 8180 73 73 2005. Embargador Ibanez, é o 241 da pauta. É o 241, doutor. É o 241 esse processo. Ele está na pauta anterior. O 241 foi chamado. Está na pauta anterior. Sim, e Vossa Excelência não respondeu. Foi julgado já. Foi chamado que é da pauta anterior, não é a pauta de hoje, é a pauta anterior. Foi chamado já faz algum tempo. Ok, obrigado, Excelência. Doutor Marcílio, o número do seu processo qual é, por favor? É o 0801 006 dígito 11 2022. É um agravo de instrumento. 138 da pauta. Isso, é um agravo de instrumento, relatoria do senhor. Vossa Excelência fala por qual das partes? Pelos agravantes. Pelo agravante. Recurso provido à unanimidade, de acordo? De acordo. Ok. Agradeço a atenção e tudo de boa a todos. Então, uma boa Semana Santa, tudo em paz e família para todos. Desembargador Ibanez, doutor Helder, é um dos que está na sessão questionando no momento. O processo dele é do desembargador Vigílio. Tá, então o dele está resolvido. Doutor Pedro. Doutor Helder, resolvido o seu, né? Desembargador Vigílio, ele não está na sessão, então fica para o dia 26, doutor Helder. Obrigado, desembargadores. Obrigado, senhora secretária. E bom trabalho a todos. Obrigado. Doutor Pedro, seu processo, qual é? Doutor. É o 0800 430, dígito 51. Vossa Excelência fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Pela parte agravante. Agravada, desculpa. Pela agravada? Isso, agravada. Senhora Cristina. Agravo é desprovido, de acordo? Se for pela unanimidade, sim. Perfeito. Muito Recurso obrigado. desprovido à unanimidade. Resolvidos? Não há mais pendência de processos com sustentação oral. Desembargador Rebouças, eu fiz Vossa Excelência esperar, mas no final as sustentações orais foram todas resolvidas, bem resolvidas. Isso. Mas foi um prazer tê-lo conosco. Brevemente, quero que Vossa Excelência tome um café aqui comigo. Estou aqui de gabinete novo, eu quero receber Vossa Excelência com o maior prazer. Igualmente, amigo. Eu que aprendi aqui na sessão, foi bom ver o doutor Fernando Vasconcelos, Leila, todos. Desejo uma Semana Santa de muita paz, realizações e fé em Deus para todos. Muito obrigado, Vossa Excelência, família, saúde para o doutor Isaac. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Um abraço em todos. Um abraço, amigo. Muito obrigado. Doutor Rebouças. Doutor Fernando, boa Semana Santa, boa Páscoa. Doutor Eduardo, declaramos encerrada. Aliás, a parte administrativa eu não tenho nada. Doutor Eduardo tem? Sim, desembargador. É só questão de houve uma aparente falha do PJE, uma advogada se inscreveu para fazer sustentação oral, no momento não constou, depois ficou constatado que ela teria, que estava inscrita e não houve. Então, ver se conseguimos solucionar, aí como Vossa Excelência, como presidente, poderia dar alguma sugestão com melhor solução para o caso. Registrar em ata, não sei como seria. Eu vou propor, mas a decisão é do relator. Eu vou propor que a gente torne sem efeito o julgamento e submeta Pronto, tranquilo. Em pauta para a próxima sessão oportuna. Ok, perfeito. Muito obrigado. E eventual discussão sobre a nulidade do julgamento. Tá bom, então. Tá bom? Obrigado pela sugestão. Agradecendo a todos. Dê um bom dia, uma boa Páscoa.